muito boa tarde para você. Quinta-feira, 12h30, em ponto. Começa agora o Meio-Dia Catarina. E você, é claro, pode participar aqui comigo. Estou aguardando desde já a sua mensagem. O nosso WhatsApp está aí no alto da sua tela e você pode desde já interagir aqui conosco. Hoje tem entrevista. Você já teve algum problema aí no seu condomínio? Se você mora em prédio, como é que é a sua relação com os vizinhos? Você sabe quais são os seus direitos e os seus deveres? A gente vai falar sobre isso em entrevista hoje. Daqui a pouquinho você já pode mandar as suas dúvidas aí que a gente já seleciona para questionar o nosso entrevistado. A gente começa falando da segunda fase da operação contra roubo de cargas em Santa Catarina e também em outros 4 estados além do Distrito Federal. O Lucas Miranda tem mais informações. Boa tarde, Lucas. Olá, boa tarde, Cibele, boa tarde a todos ligados no Meio-Dia Catarina. Pois é, essa segunda parte da operação Ixos, né, que começou lá em 2014, trata de roubo de cargas de caminhões. E essa segunda parte trata de empresários e agentes políticos que financiavam esses roubos. Até agora, estão estimados 30 milhões de reais em prejuízos. Quer dizer, foram apreendidos hoje em Itajaí, foi apreendido uma pessoa e também foi feito um mandato de condução coercitiva, em que a pessoa só vai prestar um depoimento. Essa pessoa depois foi em seguida liberada. Mas, de fato, em Itajaí, que foi a cidade aqui em Santa Catarina em que ocorreu a operação, foi um mandato de condução coercitiva e outro de apreensão. Ao todo foram 40 pessoas presas em todo o Brasil, nesses estados aí que você estava citando, né? Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e também no Distrito Federal. Essas pessoas que foram presas vão responder por crimes de roubo qualificado, cárcere privado, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de drogas e receptação. Tá certo, Lucas, essa operação aí a gente segue acompanhando as informações, mas me diz uma coisa, tem um vídeo repercutindo aí nas redes e na internet a respeito da conduta da polícia numa operação Pente Fino. Você tem mais informações? Exatamente. Aconteceu no dia 20 de julho, a gente tem essas imagens, já pode mostrar para quem está em casa. Dia 20 de julho foram gravadas essas imagens de um grupo que foi criado especialmente dentro da polícia, é o Grupo Tático de Intervenção. No caso, estava sendo feita uma operação Pente Fino dentro do presídio regional de Blumenau. E aí alguns presos a gente vê que reagem no momento em que os policiais pedem para eles olharem para frente, ficarem com as mãos na cabeça, e aí é utilizado spray de pimenta e também balas de borracha muito perto desses presos. Na opinião de algumas pessoas, houve excesso desses agentes criminais, só que na parte do presídio se disse que não houve excesso, eles apenas reagiram proporcionalmente ao clima de tensão que existia naquele momento, porque foram apreendidos muitos celulares, armas artesanais, além de drogas também nessa ala do presídio. Quer dizer, existe essa controvérsia e agora vai haver uma investigação por parte de vários órgãos, inclusive do próprio presídio e depois também da OAB e de uma juíza que está analisando o caso. Então ainda vai dar bastante pano para a manga toda essa investigação, mas de fato as imagens falam por si, né, do que está acontecendo, e é um conflito, e o que se diz de fato da parte do presídio é que não houve excesso, houve de fato uma repercussão, uma reação, aliás, ao momento em que os presos estavam inclusive intimidando os agentes e ameaçando um levante contra eles. Portanto, essa é a posição do presídio, viu, Cibele? Tá certo, realmente, Lucas, imagens como essa sempre geram discussão, né, de ambos os lados. Muito obrigado pelas informações. Por enquanto, daqui a pouco o Lucas Miranda volta com outras informações pra gente. E a operação Offline, que investiga fraude em lojas virtuais, continua ativa aqui em Santa Catarina. Na semana passada, 17 pessoas foram detidas e 12 permanecem presas. Ontem, mais 2 pessoas foram identificadas e a repórter Camila Constantini tem mais informações. O esquema era criar empresas virtuais em nome de laranjas e depois criar conta correntes para o depósito. Quando as lojas eram alvo de muitas reclamações na internet ou até mesmo na polícia, o grupo criava outras lojas. Até agora, o GAECO descobriu 19 lojas falsas. Microempreendedores individuais também lucravam com o esquema. Recebiam de 10% a 15% no valor de cada compra que nunca chegou até o cliente. Na semana passada, 17 pessoas foram ouvidas pelo GAECO, sendo que 12 permanecem detidas. A operação Offline começou em março e a maior parte dos envolvidos tem entre 19 e 24 anos.
Depois de receber denúncia, a Polícia Militar prendeu um jovem de 23 anos que realizava entrega de drogas em Itajaí. Foram apreendidos também 89 quilos de maconha, além de 8 frascos de lança-perfume, como você vê aí nessa imagem. Tudo isso apreendido em um apartamento de Balneário Camboriú, local onde o suspeito havia informado ser do fornecedor da droga. Mas o suspeito não foi encontrado no local. Se você deixar seu veículo no estacionamento de um supermercado, qual a responsabilidade do estabelecimento sobre ele? A legislação é clara, mas casos recentes mostram que, na prática, a situação não se resolve facilmente. No dia 1º de julho, Jânio foi até um supermercado no bairro Capoeiras e estacionou seu carro. Quando voltou, o veículo não estava mais no local. Tinha sido roubado. Procurei na mesma hora os seguranças me encaminharam até o gerente, falei com o gerente, né, do ocorrido, tive que registrar um boletim de ocorrência, né, e me pediram 30 dias para solucionar o meu problema. Só que até o momento a resposta que eu recebi agora foi negativa, de que eles não vão arcar com o prejuízo do veículo, né? Jânio diz que mesmo após o prazo, a gerência do supermercado não entrou em contato e a resposta negativa veio quando ele ligou para um número de atendimento ao consumidor. Tenho o ticket de estacionamento, tenho a nota fiscal de compras que eu realizei naquele mesmo horário, tem as câmeras que registram a entrada e a saída do veículo, eu tenho todos os horários de entrada e de saída, mas infelizmente isso para eles ainda não é o suficiente. Segundo o PROCON, a lei é clara. O estabelecimento é responsável pelos carros que param dentro do estacionamento. Em casos em que o problema não é resolvido junto ao fornecedor do serviço, o PROCON é o próximo órgão a ser procurado. Se a pessoa tem direito a esse ressarcimento, a gente sempre solicita que primeiro seja procurado o fornecedor desse serviço, não obtendo êxito, que ele venha até o PROCON, a gente vai estar demandando contra esse fornecedor e aqui depois, não obtendo êxito, que ele procure o judiciário. Mas assim, a gente geralmente tem um grande índice de resolutividade nesses casos, é uma demanda que não é rotineira dela vir aqui até o órgão, né? Mas sempre que tem um caso desse, a gente geralmente consegue intermediar e fazer a solução. Em Xaxim, no oeste do estado, está sendo realizado um mutirão de combate à dengue, zika e chikungunya. Neste ano, o município já registrou 400 focos do mosquito transmissor. Aproximadamente 50 profissionais da vigilância sanitária, epidemiológica e dos bombeiros estão participando de uma ação conjunta para combater a dengue, zika e chikungunya. A mobilização acontece nos bairros com mais focos do mosquito. Também devem ser realizadas limpezas em terrenos desocupados, recolhimento de lixos e limpezas em calhas e ralos de prédios públicos. Os agentes de combate à dengue também vão estar orientando a população, uma vez que poderá haver multa para quem não se adequar aos procedimentos. Neste ano, o município de Xaxim já registrou 400 focos do mosquito da dengue e 8 pessoas estão aguardando o resultado dos exames. E depois do intervalo tem mais Meio-Dia Catarina e a gente vai falar de futebol. 12h39, a gente volta já. Meio-dia e 42, estamos de volta com o Meio-Dia Catarina. Lembrando que você pode participar conosco, daqui a pouquinho tem entrevista. A gente vai falar sobre a relação aí sua com seus vizinhos e as regras que você tem que cumprir e também o que você pode exigir. É daqui a pouquinho. Mas agora a gente vai com as informações do futebol. Vamos falar com o Lucas Miranda novamente, mas para saber agora quais as novidades dos times catarinenses, começando pela Série A, quem joga nesse fim de semana, Lucas, conta aí. Pois é, Sibeli, o único representante da Série A que joga nesse final de semana é o Avaí. É lá no Barradão contra o Vitória, a gente vê aí as imagens do Avaí se preparando, só que esse cara que está aparecendo nessa foto ele não vai jogar. O Juan, ele foi suspenso por 2 jogos na expulsão contra o Palmeiras, e aí, portanto, ele não participa desse próximo jogo contra o Vitória. Ele já cumpriu um jogo, só que também vai ter que cumprir mais esse contra o Vitória, fica de fora. Mais um desfalque para o técnico Claudinei Oliveira, que também não vai ter o volante Judson, suspenso
pelo terceiro cartão amarelo. Essas eram as informações do Avaí, portanto, que é o único representante catarinense na Série A que vai jogar nesse final de semana. Porque a Chapecoense, que a gente passa a falar nesse momento, está fora do Brasil e agora vai se preparando para mais um jogo da Copa Suruga, no Japão. O time embarcou hoje para o Japão, depois daquele jogo contra o Barcelona e também desse jogo que você está vendo aí a imagem, que é um jogo treino contra o Lyon, lá na França, em que a Chape acabou também perdendo de virada, mas o resultado é o que menos importa, também foi mais um jogo homenagem, assim como foi o do Barcelona, e agora esse jogo da Copa Suruga, esse sim, esse vale alguma coisa aí para a Chape, que de fato está se preparando para tentar vencer e vai com força total para esse jogo lá contra o vencedor da Liga Japonesa. Portanto, a Chapecoense depois volta para o Brasil e aí só volta a jogar no dia 20 contra o Palmeiras, lá em São Paulo, pela Série A. Portanto, essas informações da Chapecoense, que também tem alguns jogadores saindo por aí, viu? O André Giroto foi vendido para o Nantes e também agora a possibilidade de o Douglas Grolli sair para algum time da Itália, ainda está obscuro, não se sabe qual que é o time que ele vai. A gente passa agora a falar da Série B, porque o Criciúma está na expectativa para que esse cara que você vai ver aí volte a jogar, o Rafael Silva. Ele está há 4 semanas já fora, por lesão. Ele é um cara que é unanimidade lá em Criciúma, viu? É considerado o melhor zagueiro hoje em dia lá do time, só que já está há 4 semanas fora, está fazendo uma falta danada, apesar de Criciúma estar numa batida boa, acabou vencendo a última partida contra o Santa Cruz de virada e agora está na 6ª posição Criciúma com 29 pontos. E para fechar essa série, essa rodada aí, esse giro dos times catarinenses, a gente vai falar do Figueirense, que vai se preparando, e esse é o cara no momento, o técnico Milton Cruz, que vai fazer agora sua estreia contra o Goiás no Scarpelli nesse sábado, às 7 horas da noite. Curioso, Figueirense e Avaí vão jogar aí no mesmo horário, e agora o Figueirense vai tentando também se reerguer no Campeonato Brasileiro. Hoje é o 18º colocado na zona de rebaixamento com 20 pontos, e portanto Milton Cruz vai ter muito trabalho pela frente, depois dessa parceria aí milionária que foi anunciada aí nos últimos dias para o Figueirense. Boa sorte aí para todos os nossos times catarinenses, nossos representantes aí, Cisbeli. É isso aí, obrigada, Lucas Miranda, pelas informações. Boa sorte aos nossos times. Bom, de futebol, hoje era isso, a gente volta para as informações do jornalismo. Agora para falar sobre o Dia dos Pais, que está chegando e o comércio já está movimentado. A expectativa é de um acréscimo de mais de 5% nas vendas em relação ao ano passado. Olha só. Dona Loreni aproveitou a folga dos filhos para escolher o presente do Dia dos Pais e não deixar para a última hora. Vou levar pouca coisa, uma camiseta, um tênis. Pelas ruas de Chapecó, as vitrines chamam a atenção para as promoções e as lojas estão apostando também em horários diferenciados. Tudo para atrair os consumidores. Para essa gerente, o movimento, que já está bom, deverá se intensificar até o sábado. Temos promoções e não pôr papai, não deixar nem o papai sem presente, né? Temos bastantes promoções na vestuário, nos calçados também, né? Tem bastante promoção, camiseta a partir, olha, de R$14,90. Então é para não deixar ninguém sem presente mesmo, né? De acordo com uma pesquisa realizada pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas em mais de 400 estabelecimentos de Santa Catarina, a expectativa dos comerciantes é de um incremento a partir de 5% nas vendas para esse Dia dos Pais. E os que estavam endividados, alguns quitaram as dívidas, o que significa que melhorou o crédito. Melhorando o crédito, há essa expectativa de novas compras. E o Dia dos Pais é uma oportunidade para se investir nisso. Os consumidores devem investir até R$180. Os produtos mais procurados são roupas, calçados e perfumes. Mas tem filhos que ainda estão pesquisando o presente para dar aos seus pais neste domingo. Estou pensando, vou dar uma olhada na loja, vou ver o que eu vou comprar. Pode ser uma camisa, pode ser um sapato. Eu estou vendo dar um presente pro meu filho, né? Temos só um único filho, né? Um casal de filhos nós temos, né? E eu estou aqui, minha esposa vai comprar um presente para mim e eu quero comprar um presente pro meu filho também. Sempre é bom pesquisar preço para comprar mais barato, como aqui está com 50%, né? Tá bom o preço. Seja um presente ou um simples abraço, o importante é lembrar essa data tão especial. Tá certo, além de ser muito bom, né, para o comércio, para os lojistas, dar uma aquecida aí na economia. A Receita Federal liberou a consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda, que será pago na próxima terça-feira. Contribuintes que ainda não foram contemplados podem antecipar o valor em linhas de crédito oferecidas pelos bancos, mas é preciso analisar os juros para saber em que casos o empréstimo vale a pena.
o Marco não está entre os 2 milhões de brasileiros que vão receber a restituição do imposto de renda no terceiro lote. O banco procurou o comerciante, que recusou a antecipação do valor. Olha, meu amigo, dinheiro na mão, sempre a pessoa tem uma tentação, porque todo mundo precisa de dinheiro, né? O problema é que quando tu antecipa a receita, tu diminui a tua renda do futuro. A antecipação que as instituições financeiras tanto oferecem nada mais é do que um empréstimo com juros que variam de 2% a 5% ao mês. Por isso, geralmente, só vale a pena retirar essa quantia antes da hora se você estiver com problemas financeiros. Se a taxa de juros da sua dívida for maior do que a taxa de juros que o banco está te cobrando para antecipar a restituição, então faz todo sentido você usar esse dinheiro, você antecipar a sua restituição para pagar a sua dívida e se livrar de uma dívida que custa muito caro. A antecipação é recomendada, por exemplo, para quitar o cheque especial ou débitos em atraso do cartão de crédito. O cliente também pode usar o recurso para pagamentos que considera essenciais, como a conta de luz atrasada, que pode resultar em corte de energia. É importante pesquisar bem as taxas de juros que variam entre os bancos. O Marlon fez a antecipação uma vez para pagar o seguro do carro à vista. Como o juro estava baixo, ele conseguiu economizar. Porque o desconto que eu tinha para pagar o seguro à vista, né, é maior do que o valor que eu pagaria de juros para o banco, né? No terceiro lote serão pagos quase 3 bilhões de reais no dia 15 de agosto. Os depósitos ocorrem por ordem de entrega da declaração. O contribuinte já pode fazer a consulta no site da Receita Federal. Tá aí uma dica aí pra você aproveitar, hein? Já sai terça-feira, então, esse dinheiro da Receita Federal. A gente vai já pro intervalo. Antes eu queria mandar um abraço pro Ivan e pro Marcelo de Palhoça e o Marcos da Bela Vista 2, que estão participando conosco, estão felizes com o programa de hoje. Um abraço pra vocês. E também pro Valmir de Florianópolis, que já mandou uma pergunta sobre a entrevista que é depois do intervalo. Você mora em prédio, condomínio? Já teve algum problema com os vizinhos ou com o síndico? Mas já, depois do intervalo, a gente vai falar sobre isso em entrevista aqui no estúdio. 12h50, nós voltamos já. Meio-dia e 52, ainda tem bastante Meio-dia Catarina hoje por aqui, fique conosco. Agora chegou a vez da nossa entrevista. Você tem dúvidas a respeito aí do convívio no seu condomínio? O engenheiro civil e síndico profissional Mário Felipe está aqui conosco para esclarecer algumas dúvidas, né, Mário? Boa tarde, obrigada pela sua participação. Eu começo fazendo aquela pergunta básica, né? Como resolver a situação quando a gente tem um vizinho muito barulhento? Boa tarde. Boa tarde, Cibele. Boa tarde aos telespectadores. Esse problema é bastante comum nos condomínios. Um convívio entre pessoas já não é muito fácil, entre pessoas que dividem o mesmo espaço se torna mais difícil. Para conseguir ter uma satisfação num condomínio é importante que todos convivam perfeitamente e o síndico ele é o responsável por essa administração de pessoas. Além, claro, da administração financeira, administração contábil, administração civil do condomínio, o síndico também é responsável por isso. E as pessoas devem conseguir fazer um acordo entre os condôminos. Claro que o regimento interno vai ser muito importante para isso, mas o bom senso é o que vai determinar o bom convívio no condomínio. O bom senso é primordial nesses casos, né? Você falou sobre o convívio em família. Muitas vezes já existe algum tipo de atrito, algum tipo de desavença. Imagina quando você mora com várias famílias dentro de um mesmo espaço e aí é preciso que o bom senso de cada um, né, saiba o limite do outro. Mas na prática, o que fazer, Mário, quando a gente tem um problema como esse? Aciona diretamente o vizinho, já vai falar com o síndico, tem como resolver? O ideal é que se acione o vizinho, tente resolver na conversa e o síndico seja notificado ou por e-mail ou no registro de ocorrência do condomínio. E aí, se o síndico tiver 2 ou mais reclamações, ele vai ter não só o direito como o dever de tomar uma atitude. Ele vai notificar essa pessoa que está causando barulho e se for reincidente, ele vai multar essa pessoa. Você falou em regimento e essa é uma parte muito importante, né? Que quando a pessoa vai fazer o contrato, ela tem que prestar atenção nesses itens do regimento e tem como ela solicitar algo a mais? Como que ela faz para se inteirar e saber se cabe no estilo de vida dela? Então, o regimento, ele é a lei do condomínio, é o que
dá o dever do condômino e o direito do síndico de poder aplicar esse regimento e se resguardar perante a lei. Temos o Código Civil, que tem atribuições sobre condomínios, temos outras leis nacionais, temos leis estaduais, mas o regimento interno é o que realmente vai levar o condomínio para onde ele deve ir. O Valmir do centro aqui da capital, mandou uma pergunta questionando em relação àquelas reuniões que são feitas mensalmente ou quinzenalmente, quando vão decidir sobre uma obra ou sobre algum custo que vai ter para o condômino, né, normalmente feito em forma de rateio. Aí ele perguntou se, em caso de uma aprovação, não estando todos os condôminos presentes ou sem ele ser informado, se isso tem valia ou é ilegal. Isso tem tudo no regimento. Cada condomínio tem o seu próprio regimento, tem as suas próprias leis, tá? A lei está flexibilizando cada vez mais para os presentes em uma reunião conseguirem definir tudo sobre um condomínio. Então, é bom que ele peça, cada condomínio tem direito a ter um regimento, a ter uma cópia do regimento do condomínio. É bom que ele peça esse regimento e observe, caso ele ache que deva mudar esse regimento, ele pode entrar com um pedido no condomínio, pode pedir para o síndico isso, e aí o síndico vai chamar uma reunião para uma mudança de regimento. E aí é importante sempre participar dessas reuniões. É muito importante. Eu, desde criança, moro em condomínio, então, desde adolescente, eu gostava já de participar de reuniões, né? E acho que a presença em reunião é muito importante. Como a gente reclama muitas vezes dos políticos, que a gente não tem acesso aos políticos, num condomínio é muito mais fácil de conseguir acessar o síndico, os outros moradores, e também é um papel do síndico deixar mais agradável essa reunião, né? O síndico ele tem que talvez fazer alguma confraternização, alguma coisa que aproxime os condôminos. Muitas vezes a gente mora num condomínio, mas nem conhece quem divide esse espaço com a gente, né? E não é só dividir espaço, divide contas, divide lucros. Enfim, um condomínio ele tem que ser quase como uma família mesmo. As pessoas dividem muitas coisas. E aí é importante o esforço de ambos os lados, né? Tá. Que a pessoa que também reclama muitas vezes do barulho tem a noção que ela também é vizinha, né? Então, eu acho que a dica importante que você deu no início é o bom senso. Alguma dica a mais? Então, por exemplo, um sapato alto que faz barulho, um móvel arrastando, existe o bom senso das duas partes, de saber se pode mover um móvel no horário. Acho que o bom senso é a dica maior disso aí tudo. Tá certo, Mário. Muito obrigada pelas suas informações. Então, se você tiver alguma dúvida, converse aí com o seu síndico, converse com o vizinho. Dá para resolver tudo aí conversando em acordo. Obrigada pela sua participação. Quem nunca, quando criança, sonhou em ter um parque de diversões no quintal de casa? Em Chapecó, esse sonho se tornou realidade. A gente mostra para você agora. Um avô construiu uma montanha-russa para o netinho. E o brinquedo caseiro é o único da América Latina. Com o pequeno Vicente, pouca conversa. Ele está mesmo ansioso para andar na montanha-russa que o avô construiu no quintal da empresa da família. Seu Enio foi quem idealizou o brinquedo, montou e construiu a estrutura para o neto de apenas 3 anos de idade. A ideia é que eu queria fazer um brinquedo diferente para ele. E aí, pesquisando na internet, eu vi que existiam, principalmente nos Estados Unidos, montanhas russas, sim, feitas em casa, né? E eu disse, eu acho que eu posso fazer também. Então eu fui na busca de soluções, de materiais e acabei fazendo e resultando nisso aí. Foram 4 meses construindo a montanha-russa. Ela tem 40 metros e foi feita de materiais recicláveis. É a única caseira da América Latina. Todos os detalhes foram pensados com carinho. A base foi feita de concreto e madeira. Já o trilho é de alta resistência de polipropileno. O carro é um tonel que foi comprado no ferro velho. O veículo que suporta até 45 quilos. Tem um volante e um cinto de segurança. Tudo para deixar o único neto feliz da vida. Mais fim de semana, sábados à tarde, domingos, né? A gente vem aqui, e aí convida os amiguinhos, a gente vem aqui brincar. A retribuição de todo esse trabalho é o carinho que Vicente tem com o avô, porque eles passam horas brincando na montanha-russa. O vovô é o máximo. Que
fofo, né? Muito legal, muito legal. Olha, muito obrigada pela participação de todos vocês e por tanto carinho. Recebi muitas mensagens carinhosas hoje aqui. Amanhã tem mais Meio Dia Catarina. Eu espero vocês 12h30. Até lá.